E fica muito feio, né, irmão, para um crente estar sendo chamado às barras da justiça por causa de ter caluniado outra pessoa. Isso não é feio não, irmão, isso é horrível, né? O crente está sendo chamado às barras da justiça porque difamou outro irmão, né? Ou porque injuriou uma outra pessoa. Eu estou falando de irmãos, mas às vezes, irmãos, é até pessoas que não é do nosso convívio, e isso se torna ainda muito pior. Se você deve se policiar, irmão, em relação aos seus irmãos, muito mais você deve se policiar com as pessoas que são de fora do nosso convívio. Porque quem sabe algum dos teus irmãos ainda tenha piedade de ti, mas quem é lá de fora, irmão, não tem piedade nenhuma. Olha, irmão, para muitos crentes, qualquer coisinha agora é delegacia, é justiça, irmão, é advogado, qualquer coisinha agora. Os crentes não estão resolvendo mais nada de joelho, não, né? Não. Imagina para o povo lá de fora. Então precisamos ter muito cuidado. Além, irmãos, de prejudicar a nossa vida espiritual, além de comprometer a nossa santidade, entendeu? Ainda estamos sujeitos a esse tipo de humilhação, porque é uma humilhação. O crente está em delegacia, levando carão de delegado. Não sei se eu contei aqui, situação de dois irmãos que estavam brigando por conta de um palmo de terra. O irmão puxou uma cerca, fez a cerca de lado da casa do irmão. Aí o irmão foi lá reclamar que o irmão tinha invadido 20 centímetros do terreno dele. Não é nem um palmo geralmente da mão de um homem é 25 centímetros, em média, não é? Mas 20 centímetros que tinha invadido no terreno do irmão. E o irmão foi aquela confusão e aquela coisa toda, e foram parar na delegacia. Foi da parte, o irmão foi da parte. Todos os dois crentes. Aí quando chegou lá, aí o delegado disse assim: peraí, vocês não são crentes, né? A gente é crente. Você tem pastor não, é? Agora eu com tanto bandido aí na rua para prender, para correr atrás, agora está perdendo meu tempo com vocês. Vocês têm vergonha não? Ué. Tá vendo, irmão? Além da humilhação, ainda levou carão né? Então, você está sendo ensinado, irmãos, para evitar esses tipos de constrangimento. Tá certo, irmãos? Amém, irmãos? Não é um assunto muito gostoso assim para glorificar, não, mas pelo menos aprenda. Porque você aprendendo, você vai glorificar a Deus lá na rua onde você mora, você vai glorificar a Deus lá onde você trabalha, você vai glorificar a Deus com seu comportamento onde você estuda, porque alguém não vai ter o que dizer de você, porque você é prudente. Não abro minha boca para falar de nenhum companheiro de trabalho, né? Não vou dedurar, nem vou entregar nenhum dos meus companheiros de trabalho. Eu vim aqui para trabalhar, fazer o meu. E evitar, irmãos, muitas situações desagradáveis. Lá na escola, muito cuidado. Né, irmão? Lá na rua onde tu mora, muito cuidado com a vizinhança. Né, irmão? Muito cuidado. Você é crente. Você serve a Deus. Você era diferente. Então precisa ter muito cuidado. Pois bem, a gente viu algumas considerações a respeito disso, né? E vimos muitas referências bíblicas e hoje estamos partindo para os tópicos finais dessa palestra. Eu disse a vocês que além de tudo que a gente já viu, porque a gente viu algumas coisas aqui, e não vamos recapitular para não perder muito tempo,
Mas a gente viu em alguns tópicos aqui, a gente viu que a Bíblia proíbe. Não sou eu, não é a justiça, é a Bíblia que proíbe lançar boato e mexerico. É a Bíblia que proíbe. E vimos aqui várias referências. Vimos também que é uma atitude desumana lançar boatos e mexerico, de que não é amoroso, é destrutivo fazer isso. Conversamos aqui com vocês e dissemos que tem muita gente destruída por causa de uma calúnia, por causa de um disse-me-disse, por causa de uma contenda. E muita gente, irmãos, aí parada, detida, por causa de uma conversa que disseram que não era verdade. E a gente precisa muito policiar os nossos lábios. Só falar uma coisa quando tem certeza. E muitas vezes, irmão, até mesmo tendo certeza, é muito melhor ficar calado e orando do que abrir a boca. Vimos também que o mexerico, ele mina a confiança e destrói a amizade. Quantas amizades estão quebradas aí por causa de uma fofoca? Quantas? Não é, irmãos? Vimos também que os boatos e os mexericos, eles consomem, eles corroem as nossas defesas espirituais, nos deixa fragilizado, e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, por conta de tudo isso, a gente vai aprender hoje que todo mexeriqueiro, mas não é A nem B, não, é todo mexeriqueiro, eles terão que responder diante de Deus, e quem diz isso é a minha Bíblia e a tua. Meu irmão, não é o irmão João que está inventando coisa, não. E eu vou mostrar para vocês o que é que a Bíblia diz, né, sobre isso. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, está escrito assim: mas eu vos digo, Jesus falando, olha, autoridade máxima, viu que está falando, Jesus. Mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Sou eu ou é a Bíblia que está dizendo, irmão, que a gente vai prestar conta a Deus? É a Bíblia, né? É a Bíblia, né? Jeremias capítulo 17, versículo 10, ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu preciso ter cuidado, porque qualquer besteira que eu fizer, eu vou ter que dar conta diante de Deus. Qualquer bobagem que eu falar, eu vou ter que dar conta no dia do juízo, porque Jesus disse que é toda palavra frívola, desnecessária. Tá certo? Hão de dar conta no dia do juízo. Então a gente já sabe que é prejudicial. De Deus. Então eu preciso me policiar todas as vezes que eu tiver vontade de fazer um mexerico, né? Porque eu sei que se eu fizer, eu vou ser chamado a prestar contas. Tá certo? Outra coisa,
E além de eu ter que responder diante de Deus, a Bíblia também diz que Deus não abençoa o mexeriqueiro. Olha para aí. Deus não abençoa, não é? A gente já até leu aqui, mas a gente vai ler de novo, não tem problema não. A gente viu que no Salmo de número 15 está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí o verso 2 ele diz assim: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e do coração fala a verdade. Mas tem mais, versículo 3 ele diz assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra o seu próximo aceita nenhuma afronta. A gente aprendeu aqui que tem gente, irmão, que não gosta de mexericar, mas gosta de ouvir uma fofoca. Ama, irmãos. E olhe que a recompensa aqui é para quem gosta de, não é? É para quem aceita, viu? Para quem participa dessas coisas. Eu não gosto de mexericar, mas se chegar alguém para mexericar da vida dos outros aqui, para mim é uma festa. Eu faço até bolo. Irmão, eu tenho uma novidade para te contar. Vem, nega, eu vou fazer um bolinho. Está repreendido, viu? Cuidado para não se engasgar com esse bolo. Né, irmão? Porque a recompensa aqui, irmãos, ele diz assim, ó: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. O que é que isso quer dizer? Eu já vi uma plaquinha. Tem gente que gosta tanto de enfeitar a casa, né? Mexeriqueiro devia enfeitar a casa com uma plaquinha dessa. O que é que a plaquinha diz? Aqui não se fala dos irmãos, aqui se ora por eles. Tem muita gente precisando botar uma placa dessa em casa, viu, irmão? Porque o pecado não está somente em falar dos outros, o pecado está também em gostar de ouvir falar dos outros. Mas vamos embora, que tem muita coisa ainda. Salmo de número 101, versículo de número 5, a parte A. Ele diz assim: aquele que difama o seu próximo, mas escondido. Olha, aquele que fala mal do próximo escondido. Aí o que é que ele diz assim? Eu o destruirei. Eu quem? O Senhor. É o Senhor quem destrói o falador. Isaías capítulo 29, versículo 20 e 21. Ele diz assim: o tirano será reduzido a nada, e desaparecerá o escarnecedor, e todos que se dão à iniquidade serão exterminados. Verso 21 diz assim: os que fazem por culpado ao homem numa causa, os que armam laço ao que repreende na porta, escute isso, e os que com falso testemunho negam justiça ao inocente. Bíblia, palavra de Deus. O Senhor não abençoa. Ele diz que serão exterminados, serão destruídos. E como é que eu faço, irmão, para me livrar dessas coisas? É muito fácil, nega. Peça a Deus maturidade
espiritual. Peça a Deus sabedoria para não ficar mexericando e também para evitar mexeriqueiro. São duas situações. A primeira é não mexericar. E a segunda, evitar mexeriqueiro. Eu já falei aqui, vou falar de novo e vou continuar falando, porque a coisa está séria. Tem gente que não gosta mesmo de falar dos outros. Mas se chegar alguém para falar, chega, se desmancha todo. Sou todo ouvido. Pode falar. Erra quem vem contar a fofoca e erra quem recebe a fofoca, quem aceita. E ainda por cima, irmão, tem gente que não segura nem o que come, né? Aí alguém chega, semeia aqui, aí ela semeia ali, aí a outra semeia lá, daqui a pouco tá contaminado. Mas peça sabedoria a Deus para não mexericar e também evitar quem vem mexericar dos outros, quem vem falar dos outros a você. A gente resolvia, irmão, um monte de problema se quando alguém viesse falar dos outros, minha irmã, em nome de Jesus, né? Meu irmão, em nome de Jesus, né? Vamos parar com isso aqui? Vamos parar com isso. Então a gente vai aprender. Salmo de número 50, versículo de número 20 e versículo 21. Ele diz assim: assenta-te a falar contra o teu irmão. Isso é Bíblia, irmão. Não estou julgando, fazendo julgamento nenhum de ninguém, mas isso é a Bíblia. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Fala mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tu tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista. Olha. Sério, irmão? Tu pensava que ia falar dos outros e ia ficar por isso mesmo, é? Mas eu vi tudo. Eu escutei tudo. E isso não vai ficar desse jeito, porque eu vou jogar na tua cara. É isso, filho. É forte. Amém, meus irmãos? Irmão, aprenda. Eu também estou aprendendo, viu? Porque aqui a espada não corta só para lá não, corta para cá também. Eu preciso, e ao longo do tempo eu tenho procurado botar isso em prática. Provérbio 20:19. Ele diz assim: o mexeriqueiro trai a confiança. Portanto, olha o conselho. Portanto, evita a companhia daquele que muito abre os lábios. Em outras palavras, evite a companhia do falador, daquele que fala muito, daquele que gosta muito de falar dos outros. Evite a companhia dele. Alguém usa um termo: me dizes com quem anda? Né? Completem. Me dizes com quem anda? Que eu te direi quem és. Em outras palavras, quem anda com falador é falador também, né? E ele diz aqui: o mexeriqueiro, ele trai a confiança. Porque, irmão, isso é muito prático. Se alguém chega
para falar de um irmão a mim, eu logo deduzo, na primeira oportunidade que eu falhar, ele vai falar de mim para os outros. Certo ou errado? Simples demais. Se ele falou dos outros, teve a cara lisa, deixa eu usar essa expressão aqui, de chegar para mim e falar dos irmãos. O que é que ele não vai dizer de mim quando ele tiver uma oportunidade? Mas vai falar também, irmão. Mas não tenha dúvida disso, irmão. Por quê? Porque o mexeriqueiro, ele trai a confiança. Não dá para confiar em falador, irmão. Não dá para confiar. E ele diz: evita o que muito abre, já para dizer, evite a companhia deles. Né? Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23, ele diz assim, diz que fofocar é uma tendência carnal. Fofocar é uma tendência carnal, é uma obra da carne, tá certo? E isso pode ser evitado se a gente andar em espírito. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo desenfreado, exacerbado. Não é? Então ele diz aqui: quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí verso 23 ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se renove, meu irmão. Se a velha natureza ainda te pede para praticar estas coisas, se renove no espírito do entendimento e procure viver uma vida de novidades na presença de Deus. Glória a Deus. Outra coisa, o irmão, quer dizer que ninguém vai poder mais dizer nada a ninguém? Não, não pode. Agora existe uma coisa, é preciso que a gente entenda que existe uma diferença muito grande entre passar uma informação e fazer uma fofoca. Correto, meus irmãos? Existe uma diferença muito grande em você passar uma informação e fazer uma fofoca. Porque a fofoca, irmão, ela vem já com o intuito de denegrir, de machucar, de ferir, né? De esculhambar mesmo com a vida da pessoa. Mas uma informação, ela é diferente. Quem passa uma informação não passa com a maldade de destruir ninguém. Não. Não existe maldade em passar uma informação. Existe maldade em fazer uma fofoca. Aí tem maldade no meio. Tem maldade. Algumas situações a gente precisa pôr em prática. Todas as vezes que sentir desejo de falar alguma coisa, uma pergunta deve vir à minha mente: qual é a motivação? Eu vou falar esse assunto para a irmã fulana, mas com qual motivação eu vou me dirigir a ela? Abacuque 1 e 3, a parte A, ele diz assim: por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? O profeta se expressa como que diz assim: não havia necessidade do Senhor me fazer ver a iniquidade, mas o Senhor me faz ver a iniquidade e ainda a opressão. Correto? Se a motivação
por que é que esse assunto com a irmã fulana? Qual é a motivação? O que é que me motiva a conversar isso com ela? Que benefícios isso vai trazer? Né? Precisa se fazer essas perguntas antes. E olhar para si, irmão. Será que você não tem também alguma culpa no cartório? Não é? Vocês estão lembrados daquela situação da mulher adúltera? Estão, né? Lá do capítulo 8 de São João. Pegaram ela em flagrante ato de adultério. Pegaram. E na lei, Moisés mandava, sim senhor, mandava apedrejar. E vieram cheios de certeza, cheios de motivação. Vieram testar Jesus. E chegaram perante ele e disseram: está aí. Apanhamos ela em flagrante adultério. E na lei Moisés manda que as tais seja apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus diz assim: aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro que atire uma pedra contra a mulher. Não foi assim que Jesus disse? Quem foi que jogou pedra na mulher, irmão? Ninguém, irmão. Mas por que será? Por que será? Porque todos tinham pecado. Não tinha nenhum santinho ali no meio. E não puderam nem contender com Jesus, que Jesus sabia tudo. Diz aí, eu não tenho base bíblica para isso, mas dizem alguns pregadores por aí que Jesus estava escrevendo na areia os pecados dele. Por isso que eles não disseram nada. Porque olharam para o que Jesus estava escrevendo, né? E eles dizem lá que Jesus estava escrevendo os pecados dele. Aí diz que dos mais velhos ao mais jovem foram soltando as pedras lá e foram aí, pegando seu rumo. Pegando seu rumo. Por quê? Porque também eram culpados. Tinham culpas. Eu disse aqui um dia desses que quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros. Porque qualquer hora vão quebrar o seu. Né, irmão? É forte. Mas é a palavra de Deus para a gente aqui. Muito forte, mas é o que Deus mandou para a gente nesses dias. E nós vamos sair fortalecidos. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é vitamina. Aí ainda dentro desse contexto aí de diferenciar informação e fofoca, Filipenses no capítulo 2 e versículo 3, ele dá um conselho para a gente. Porque às vezes, irmãos, a gente deprecia outra pessoa para a gente mesmo se exaltar. Olha o que é que Paulo disse a Filipenses: nada façais por contenda, ou por vanglória, ou para aparecer, né? Mas por humildade. Agora escuta o conselho. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí é onde mora o grande problema da humanidade. Ninguém quer ser menor do que ninguém. Existe uma ambição de querer sempre o maior e o melhor. Mas Jesus veio trazer a grande lição. Ele disse que veio para servir, para ser servo e para dar a sua vida em resgate de muitos.
E ser menor do que os outros não está no contexto de muita gente. Eu? Me humilhar a fulano? Eu? Me humilhar a Beltrano? Não é comigo não. Mas Jesus nos ensina a ser servo. Seja servo. Seja servo. Seja servo. Seja servo em nome de Jesus. Filipenses também diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Irmão, a lição está aí, irmãos. A gente só precisa colocar em prática. Prática. Deixa eu andar aqui, que as horas está andando também, né? Outra questão em relação à diferença, né? Entre a informação e lançar o boato, o mexerico, né? Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Veja outro conselho do apóstolo São Paulo. Você está sendo compreensivo e perdoador? Essa é a pergunta. Aí Paulo diz assim, ó: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Tem muita gente, irmão, já sem paciência. Tem muitos irmãos que já não suportam mais o outro. Viu? Se passar por ele, irmão, esquecer de dar a paz, já é um problema, já arrumou um conflito. Sei que foi que houve. Passou por mim, nem me cumprimentou. Vou lá, né? Vou procurar saber o que é que ela tem contra mim. Que não me... Paciência. Às vezes a irmã está com problema, às vezes ela está apreensiva, ansiosa com alguma situação, está vivendo uma luta de doença na família, está vivenciando alguns problemas. E cabeça, né, irmãos, com muitas coisas, nem percebeu que passou por você. Às vezes eu venho com a mulher no carro aí, ela diz: tu viu fulano? Eu digo: vi não, filha. Mas foi irmão fulano que passou ali. Eu digo: mas não vi não, que eu estou prestando atenção aqui, eu não posso estar desviando toda hora a minha atenção para ver quem passa do meu lado ou deixa de passar, né? Mas acontece muito. E a gente precisa suportar, irmãos, uns aos outros. Perdoar, irmãos, uns aos outros. Quem somos nós? Eu não vou falar nem de você, mas quem era eu? Jesus resolveu me perdoar, irmão. E desde quando eu merecia perdão? Nunca. Eu era mau, irmão. A Bíblia diz que Cristo morreu por mim quando eu era ruim mesmo. Mas Ele provou o seu amor para comigo, morrendo por mim, quando eu era pecador dos ruins, irmão, dos brabos. Aí agora, irmão, aí veio por uma pequena besteira. Deixa eu usar essa expressão, vocês me entendem. Um pequeno detalhe. Eu bato o pé e digo: não quero mais papo com ela. Meu negócio com ela é só passou, não é nem pai do senhor Maia, passou. Quando passar por ela, passou eu. Cuidado para tu não passar mesmo, viu? Por um detalhe, uma besteirinha. Suporte, minha irmã. Perdoe, minha irmã, perdoe. O texto diz: como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Ô irmão, e existe afronta na igreja, você está por fora.
A gente está lidando com gente. Eu vou mandar desligar, viu? Fora 10 minutos já dá para a gente suportar, não dá? Eu termino, dentro de 5 minutos eu termino. Não, dentro de 10 minutos eu termino. Falta 15. Dá para suportar, eu estou vendo vocês aí tudo. Então, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Ei, e sobretudo revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Deixa eu adiantar aqui para a gente terminar. Lembre-se que o Senhor vê e entende a situação melhor do que nós. Então, às vezes, é melhor a gente esperar e confiar no Senhor que Ele vai resolver tudo. Não é, irmãos? Lembre-se que aquilo que eu estou vendo e estou fazendo um juízo precipitado daquilo, mas antes de eu enxergar, Jesus já enxergou primeiro e conhece a situação melhor do que eu. Eu preciso olhar para as coisas como Jesus olha. Eu preciso ver como Jesus vê. Será que Jesus está enxergando essa situação do jeito que eu estou enxergando? Então, se eu não sei, tenho dúvidas em relação à maneira que Jesus olha e a minha, eu prefiro ficar com o olhar de Jesus, com a maneira que Jesus está olhando para a situação. Tá certo? Jó 34:21, veja o que é que a palavra de Deus diz. Os seus olhos estão sobre os caminhos dos homens, e ele vê todos os seus pensamentos. Provérbio capítulo 5, versículo 21. Porque o caminho do homem está perante os olhos do Senhor, e ele examina as suas veredas. Provérbio capítulo 15, versículo 3. Este é clássico. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Muitas vezes a gente só quer olhar para o bom, o mal a gente não quer olhar, mas Ele olha para os maus e olha para os bons também. Romanos capítulo 14, versículo 10. Ele diz assim: mas tu, por que julgas a teu irmão? Se todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aí lá no verso 14 ele vai dizer assim: de modo que cada um vai dar conta dos outros. É? Vai dar conta de quem? E se então cuide da sua vida, deixa a vida dos outros. Você não vai dar conta dos outros, você vai dar conta de você. Enquanto você olha para a vida dos outros, a sua está cheia de picuinha, cheia de entulho, cheia de fiapo. É, irmão? Está tirando as coisas que estão em você. Vá se limpando, vá se ajeitando. Vá se ajeitando, vá se ajeitando, que Jesus vai se agradar de você. Vai se agradar de você. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Nada julgueis antes de tempo. Tem gente que é avexado, né, irmão, para julgar os outros, né? Nem sabe do que é que está acontecendo, nem sabe por onde ela está passando, mas já começa a fazer juízo precipitado. É por causa disso. Estão lembrados dos amigos de Jó? É pecado. Vai cuidar da tua vida. Tu sabe se é pecado. Às vezes Deus está provando a irmã, está provando o irmão. Deus está tratando com ele para alguma finalidade, e tu com a tua língua deste tamanho fica dizendo que é pecado. Eu sabia, mas cedo ou mais tarde ele ia cair nisso, ela ia cair nisso. Nunca julgueis antes do tempo, né? Nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Porque quando Ele vier, Ele vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas. Somente Ele, irmão, é quem vai revelar as coisas que estão ocultas. Não cabe a mim fazer juízo precipitado da vida de ninguém.
porque é Jesus quem conhece os desígnios do coração do homem, porque cada um vai receber de Deus o louvor, tá certo? Hebreus capítulo 4, versículo 13 vai dizer que não há nenhuma criatura encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Tome cuidado, vai ter prestação de conta, vai ter prestação de conta. Tenho 5 minutos e vou terminar dentro de 5 minutos. Glória a Deus, vai dar para terminar. E o que é, irmão, que leva as pessoas a fazer mexerico? Também, mas muitas vezes, irmão, é a ociosidade. Gente desocupada. Né? Provérbio capítulo 14, versículo 23 diz assim: em todo trabalho há proveito, mas meras palavras só conduz à pobreza. Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, capítulo 3, versículo 11: ouvimos que alguns de vocês andam desordenadamente. Olha, escuta, não trabalhando, antes, é assim que está escrito mesmo, viu? Antes, intrometendo-se na vida alheia. Olha, sangue de Jesus tem poder. Primeira de Timóteo capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: além do mais, aprendem também a ser ociosas. Isso está falando para a mulher, viu? Além do mais, aprendem também a ser ociosa, andando de casa em casa. E não somente ociosa, mas também faladeira e intrigante. Está escrito assim, irmão, desse jeito aqui, viu? Note aí para você ler, para não dizer que irmão João estava com linguajar hoje que só a graça. É 1 de Timóteo 5 e 13. Mas também faladeiras e intrigantes, falando o que não convém, de casa em casa. Tem casa não, irmão? Tem o que fazer na tua casa não, irmão? Você vai pela casa dos outros falando da vida dos outros? Era isso que Paulo estava querendo ensinar os irmãos lá a igreja de Éfeso, onde Timóteo era pastor. Efésios 4 e 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Não deixe sair da sua boca palavras de destruição, mas palavras que façam o seu irmão crescer, a sua irmã crescer. Use a sua boca para falar coisas boas, coisas que tragam edificação. E para terminar, aquele clássico versículo de Filipenses 4 e 8: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, escute isso, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pense nessas coisas. Ocupe o seu tempo com essas coisas. Não é? Graças a Deus que o Facebook está morrendo pouco a pouco. Mas antigamente o Facebook era uma ferramenta, irmão, poderosa para fofocar da vida dos outros. Mas está acabando devagarinho, vai acabar em nome do grande. As redes sociais têm os seus benefícios, mas tem muita gente usando para maldade.
para propagar o problema dos outros. Rapidinho, a gente sabe das coisas, né? Rapidinho a gente sabe das coisas. Então, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Obrigado pela paciência que vocês estão tendo comigo. É meu jeito, é minha maneira, cada um tem a sua ferramenta, cada um tem o seu jeito. E Deus me deu a ferramenta que Deus me deu para usar foi essa. E tem dado certo em alguns lugares e eu acredito que vai dar certo aqui também. Irmão? Porque minha preocupação única e exclusiva é ensinar vocês a chegar no céu. Irmãos? Estamos caminhando para Jerusalém. E essa trajetória tem muitos percalços. E somente a palavra de Deus tem a melhor orientação para a gente vencer todos os desafios que se levantarem diante de nós, tentando nos impedir de chegar lá. Amém, queridos? Muito obrigado, Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.